Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Faculdade Campos Elíseos, no núcleo de pós-graduação e vamos hoje trabalhar com a disciplina de Educação Superior e EAD, Educação à Distância. Quem fala com vocês é o professor Pablo. Boas-vindas e bom trabalho a todos. Bom, gente, ao falar de EAD, de Educação à Distância, temos que, antes de mais nada, analisarmos o que são tecnologias e como convivemos com as tecnologias nos dias de hoje. É muito comum ouvirmos dizer que, na atualidade, as tecnologias invadem nosso cotidiano. Alguns autores contemporâneos falam mesmo que estamos vivendo em plena sociedade tecnológica. O que tenho observado é que essas expressões ecoam no pensamento popular de maneira muito perturbadora, aguçam a imaginação das pessoas. Essas mesmas pessoas começam a pensar nos espaços apresentados em romances e filmes de ficção científica que exploram a oposição entre nossa natureza humana e a máquina, forma concreta em que a tecnologia é popularmente reconhecida. Essa visão ela acaba sendo um pouco redutora, né, sobre o conceito de tecnologia e acaba muitas vezes mostrando um conceito negativo, ameaçador e perigoso e deixa aflorar um sentimento de medo nas pessoas. As pessoas se assustam com as possibilidades de que se tornem realidade as tramas ficcionais sobre o domínio do homem e da Terra pelas novas e inteligentes tecnologias. Nossa civilização, dominada por robôs e outros equipamentos sofisticados, dotados de um alto grau de inteligência e muito superior ao homem comum. Tecnologia, no entanto, não significa exatamente isso, esse lado mais perturbador, né? Ao contrário, ela está em todo lugar, já faz parte de nossas vidas, nossas atividades cotidianas até as mais comuns, como por exemplo dormir, comer, trabalhar, ler, conversar, deslocamento para diferentes lugares, a nossa diversão, já são possíveis graças às tecnologias a que temos acesso nos dias de hoje. As tecnologias estão tão próximas e presentes que nem percebemos mais que não são coisas naturais. Tecnologias que resultaram, por exemplo, em talheres, pratos, panelas, fogões, geladeiras, alimentos industrializados e muitos outros produtos, equipamentos e processos que foram planejados e construídos para podermos realizar a simples e fundamental tarefa que garante nossa sobrevivência, a alimentação. Da mesma forma, para todas as demais atividades que realizamos, precisamos de produtos e equipamentos resultantes de estudos, planejamentos e construções específicas na busca de melhores formas de viver. Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, nós chamamos de tecnologia. Para construir em qualquer equipamento, seja uma caneta esferográfica ou um computador, os homens precisam pesquisar, planejar e criar tecnologias. Nas atividades cotidianas, lidamos com vários tipos de tecnologias. As maneiras, os jeitos ou as habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo nós chamamos de técnicas. Algumas dessas técnicas são muito simples e de fácil aprendizado. São transmitidas de geração em geração e se incorporam aos costumes e hábitos sociais de um determinado grupo de pessoas. As técnicas de preparar determinados alimentos, por exemplo, variam muito entre os povos e identificam os hábitos culinários de uma determinada cultura. Existem tecnologias que exigem técnicas mais elaboradas, representadas por habilidades e conhecimentos específicos e complexos. Assim, estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação das possibilidades de comunicação e de informação
por meio de equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, altera a nossa forma de viver e de aprender na atualidade. Por exemplo, pela tela da televisão, é possível saber de tudo o que está acontecendo em todos os cantos, desde as mais longínquas partes do mundo até nossas redondezas. Assim, da mesma forma, todas as formas de interação proporcionadas pelos computadores, principalmente quando ligados à internet, geram transformações explícitas no comportamento dos seus usuários. As mídias, como tecnologias de comunicação e de informação, invadem o cotidiano das pessoas e passam a fazer parte dele. Para seus frequentes usuários, não são mais vistas como tecnologias, mas como complementos, como companhias, como continuação de seu espaço de vida. É muito comum olharmos hoje jovens, pessoas que não conseguem viver longe, por exemplo, de seus celulares. Portanto, a tecnologia acabou agora se transformando num complemento da vida, do cotidiano das pessoas. Muito bem, e é por meio do que é transmitido pela televisão ou acessado pelo computador, as pessoas se comunicam, as pessoas adquirem informações e transformam seus comportamentos. Tornam-se teledependentes, podemos dizer aí, né? Ou web dependentes. São pessoas consumidoras, ativas, permanentes e acríticas do universo midiático. Hoje, as tecnologias da comunicação evoluem sem cessar e com muita rapidez. A todo instante, novos produtos diferenciados e sofisticados, telefones celulares, fax, softwares, vídeos, computador multimídia, internet, televisão interativa, realidade virtual, videogames são criados. Vejam bem, é nesse mundo amplo de tecnologia que se encontra a educação. E esse é um dos grandes desafios para a ação da escola, da faculdade, da universidade na atualidade, com tantos instrumentos tecnológicos. Portanto, diante de tudo isso que falamos de antemão, aonde nos encontramos? Aonde encontramos a questão aí da educação? As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. E é preciso estar em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo que surge constantemente no mundo da tecnologia. Podemos apontar aqui alguns itens que vão tentar nos ajudar a nos encontrar, né? A nos encontrarmos diante de um mundo da educação. O que estamos vivendo hoje no mundo da educação? Nós estamos passando aí por uma transição profunda em todos os campos, né? Nós estamos vendo aí que o mundo tem pedido cada vez mais conhecimento tecnicista, que é um conhecimento muito voltado para o mercado de trabalho. Também estamos percebendo um avanço quantitativo inegável na educação presencial e também na educação à distância. Isso se deve muito às políticas públicas que vêm favorecendo o ingresso do estudante universitário no mundo da universidade. Nós também estamos vendo a massificação do ensino, né? Condições óbvias, condições piores de ensino em todos os níveis. Também temos aí a teoria na educação, ela acaba sendo muito mais avançada do que aquilo que está na prática, e isso às vezes acaba afastando o mundo universitário do mundo do trabalho. E perante esse mundo totalmente tecnológico, nós nos deparamos aqui com alguns desafios na educação em EAD, né? Em educação, as tecnologias eletrônicas de comunicação funcionam como importantes auxiliares. Na verdade, elas já se ocupam de muitas funções educativas, a maioria delas fora dos sistemas regulares de ensino.
As pessoas de todas as idades que têm acesso ao computador e à internet utilizam esses recursos para se informar, trocar ideias, discutir temas específicos e outros. Portanto, alguns desafios que podemos apontar aí na educação em EAD é como sair da sala de aula nesse mundo totalmente tecnológico. É possível integrar o presencial e o virtual? É possível também, além disso, integrar valores humanos e tecnologias? Como é possível preparar as instituições, os professores, alunos, administração para a educação online? É possível também superar a visão de que é uma educação, do que o EAD é uma educação supletiva, complementar e inferior à presencial? Todos esses são desafios que temos diante da educação à distância e, por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, esses desafios estão sendo superados. Isso é muito importante para a educação, para o avanço na educação à distância. É importante ressaltarmos que o ambiente educacional virtual ele não suprime o espaço educacional presencial. Ao contrário, ele o amplia. Os projetos de educação permanente, as diversas instituições e os vários cursos que podem ser oferecidos para todos os níveis de ensino e para todas as idades, a internalização do ensino através das redes criam novas dimensões para o acesso à educação, novas possibilidades de comunicação e agregação, novas oportunidades para o avanço na ação e na formação do cidadão que habita os múltiplos espaços da escola e das suas múltiplas linguagens. Bom, gente, então, perante tudo isso que falamos anteriormente, fica aí então uma grande pergunta para conceituarmos a educação à distância, né? O que é EAD? Com o avanço das discussões sobre educação e o surgimento de novas tecnologias, percebe-se a necessidade da inserção de novos métodos, técnicas na educação. Portanto, o EAD é a utilização de tecnologias educacionais para a aprendizagem à distância. Assim, as tecnologias digitais de comunicação e de informação, sobretudo o computador e o acesso à internet, começam a participar das atividades de ensino realizadas nas escolas brasileiras de todos os níveis e principalmente na educação superior. A internet, por exemplo, ela potencializa as possibilidades de acesso às informações e à comunicação da escola com todo o mundo. Por meio das redes, a escola pode integrar-se ao universo digital para concretizar diferentes objetivos educacionais. Nós temos aqui um texto do Estadão, estadão.com.br, que fala sobre os cursos de EAD. Saiba como funcionam os cursos EAD e o que você precisa saber antes de escolher. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos nessa reportagem, muito interessante, uma reportagem de dicas, né? Conheça 5 itens fundamentais na educação à distância. Antes de escolher um curso, é importante saber o que ele oferece e quais recursos são necessários para ter acesso ao seu material. Uma conexão à internet, por exemplo, faz toda a diferença no caso das aulas online, aquelas que têm pelo menos 80% dos conteúdos pela web. Verificar se a instituição é idônea, se tem experiência na área desejada e também em cursos à distância, são dicas preciosas que devem anteceder a matrícula. Dados sobre a situação de uma instituição de curso superior, como sua avaliação no MEC ou eventual irregularidade, podem ser consultados no site do Ministério da Educação, conforme consta aí abaixo, né? Também é preciso estar atento à localização dos polos das atividades presenciais. Embora a distância seja a característica que determine o modo como as aulas se desenrolam, encontros presenciais devem estar previstos, assim como material didático impresso
vídeos gravados ou ao vivo e trabalhos em grupo. As atividades dos cursos podem ser com todos conectados ao mesmo tempo ou não. Aqui nós temos aí algumas dicas, né, que na verdade 5 dicas que vão resumir basicamente o que é o EAD, né? A primeira dica, a aula. O que precisa? Um login, uma senha, permitem acesso a um sistema online 24 horas por dia. Os cursos também costumam oferecer material extra, como CD e apostila. É preciso fazer lições de casa e trabalhos em grupo e, em alguns casos, aulas presenciais. Segunda dica, questão da tarefa, né? Há cursos que não cobram presença diária do estudante no ambiente online, mas definem horários específicos para participação em fóruns de discussões e chats. É preciso respeitar a data de entrega de tarefas para obter retorno. Em alguns casos nós temos o tutor, né, que é a terceira dica. Em alguns cursos há a figura do tutor, o responsável por motivar o grupo, resolver problemas da turma e acompanhar o resultado dos alunos. Já os professores preparam o material e orientam os tutores, mas não interagem com os alunos. Em alguns casos a gente tem sim professores diretos, como no nosso caso aqui, né, que orientam também os alunos. Depende muito da universidade. Nós temos o quarto item, que é a questão da avaliação. Por exigência do Ministério da Educação, cursos superiores devem ter avaliação presencial. Trabalhos e provas online ajudam a compor a nota, mas têm peso menor. Também precisam ser presenciais estágios e atividades laboratoriais, se o curso exigir. E por último, o quinto item, né, é a questão da carga horária. Não adianta acelerar os módulos para terminar o curso à distância mais rápido. Ele tem duração igual ao presencial. Na graduação, os tecnológicos duram 2 anos e os bacharelados 4. Na pós-graduação, deve ter pelo menos 360 horas. Fica aí a dica, então, feita pelo jornal O Estadão. Diante do que vimos aí do conceito, né, do que é IAD, podemos apontar também aqui mais 3 desafios para o IAD. O primeiro é como sair dos guetos virtuais e dialogar com a gestão presencial, como isso pode ser feito. Por exemplo, os cursos semipresenciais, eles vêm ao encontro para dar uma solução a esse desafio. O segundo desafio aí, né, apontado é recriar a riqueza de possibilidades de aprendizagem do bom campus presencial. Então, aproveitar a universidade presencial para também explorar, complementar o EAD. E construir ambientes, né, e processos pedagógicos online, afetivos, comunicativos, humanizadores. Está aqui um grande desafio, então, para aqueles que estão gerenciando hoje o EAD em todo o país. É importante aqui destacarmos algumas características do ensino à distância. Temos aí 7 características para apontarmos, né? Que são cursos, treinamentos ministrados sem a presença do professor. A segunda característica é a utilização de recursos tecnológicos através da internet. A terceira característica é que o curso EAD ele pode ter algumas modalidades que depois nós vamos verificar novamente, né? Por exemplo, modalidades de semipresencial e à distância. A quarta característica é a autoaprendizagem, né? A interatividade, quer dizer, o aluno aí tem que ter uma certa disciplina no processo do aprendizado e, obviamente, uma coisa bem bacana que é a interatividade que pode se dar pelos campos, né? Pelas áreas de trabalho online. Outro dado importante é a questão do baixo custo. Hoje, os cursos em EAD, na maioria deles, são cursos que têm um custo bom, acessível. A sexta característica que há cursos de graduação, pós, treinamento e palestras. Então, que você tem um campo aqui que possibilita uma escolha melhor. E a instituição de ensino superior deve investir em tecnologia
para a sua implementação, para a implementação do curso em AD. Nós temos aqui também os tipos, né, de cursos diferentes, né, os diferentes cursos em EAD aí. Nós temos o cursos à distância em currículo presencial. Então você pode fazer aí isso indo à faculdade. Você também tem cursos semipresenciais, onde você vai à universidade, mas você pode fazer uma parte online. Você tem aí cursos de curta duração e cursos livres. Isso pode ser dado tanto pela universidade quanto por empresas. Você tem cursos de longa duração para jovens, que aqui no caso são as graduações, tanto de bacharelado e licenciatura, que tem uma duração normal quanto a presencial, aí girando mais ou menos em torno de 3, 4 anos. E nós temos os cursos de pós-graduação, como é o nosso caso aqui, que hoje são os cursos, a modalidade que nós temos a maior quantidade de cursos em EAD. Nós temos aqui uma diversificação interessante dos tipos de cursos, né, do EAD. Nós temos, por exemplo, o conteúdo fechado, onde a pessoa só pode acessar o conteúdo na plataforma da universidade. Nós temos também aquele tipo de curso que oferece o conteúdo na plataforma, e a comunicação através de vídeos que a instituição pode disponibilizar. Nós temos ainda uma outra diversificação que é o conteúdo, mais a construção de trabalhos em grupos, projetos, resoluções de casos, problemas, e mais a comunicação na plataforma. Isso pode se dar também com fórum de discussões para resolver esses casos. Nós temos cursos para classes pequenas, cursos para turmas numerosas. Vocês verificaram aí que nós temos uma diversidade muito interessante para os cursos em EAD. Eu trouxe aqui também algumas curiosidades, né, também fornecida pelo site do estadão.com.br, que é o glossário. Confira os termos mais usados na educação à distância. Vamos dar uma olhadinha aqui nos termos que são usados muito no dia a dia do EAD. Então nós temos aí, né, o que significa EAD, uma sigla, né, de educação à distância. As aulas são dadas por meio de apostilas ou online. O aluno vai à instituição apenas para fazer provas ou alguns outros encontros que são necessários. Isso é uma exigência do Ministério da Educação. Os horários são flexíveis e a carga horária é a mesma do curso presencial. Isso é importante, né? Contabilizada com atividades e trabalhos. Em 2011, havia 1.044 cursos de graduação à distância. Hoje nós temos uma quantidade maior. Os mais procurados são pedagogia, administração, tecnologia em gestão de recursos humanos e serviço social. Vamos descendo aqui. Curso presencial, né? O aluno vai até a instituição para assistir às aulas e fazer provas. Há horários fixos e controle de assiduidade. Curso à distância por apostila. O aluno vai até o polo mais próximo da instituição para pegar o material impresso ou recebe por correspondência. Curso online. O aluno acompanha as aulas pela internet por meio de videoaulas ou textos. Nem todos os cursos têm provas ou oferecem certificados. Nós temos essa sigla aí, que ela é muito comum hoje, né, o MOOC, que significa, é uma sigla para falar de cursos online em uma grande quantidade, né, uma quantidade massiva. Em tradução livre, são cursos online sem processo seletivo e de grande alcance. Alcança aí uma grande quantidade de pessoas. Reúne aulas dadas por professores de universidades renomadas do mundo todo, assistidas por milhares de pessoas, milhares de participantes. Nem sempre há um certificado, e quando oferecem é preciso fazer uma prova presencial. Tá mudando um pouco, agora nós estamos tendo cursos que podem sim oferecer certificados online também. Verifique aí um dado importante, né? 2012 foi eleito o ano dos MOOCs pelo jornal The New York Times. No Brasil, o modelo começou a se desenvolver neste ano, agora de 2013. Nós temos aí o Moodle, que é um software usado pela maioria das escolas de EAD brasileiras para administrar os cursos online.
podemos dizer aqui que é uma plataforma, uma espécie de plataforma, né? Permite, por exemplo, que o professor acompanhe o desempenho do estudante e é um sistema de gestão de aprendizado criado em 2001, ok? Nós temos aí o polo ou polo de apoio presencial, que são espaços de atendimento aos alunos dos cursos EAD, onde os estudantes fazem as provas, assistem às aulas presenciais obrigatórias e recebem orientação pedagógica dos tutores. Descendo mais um pouquinho aqui, nós temos o papel do tutor. O que é o papel do tutor, o mais importante aí, né? Auxiliar o professor responsável por acompanhar o desempenho do aluno e tirar dúvidas sobre o conteúdo. Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui as videoaulas. Os professores gravam vídeos das aulas presenciais ou fazem filmagens específicas para a web. As aulas podem ficar disponíveis online para todos ou apenas para quem tem permissão de acesso. Um dado interessante aí, né? A primeira instituição brasileira a integrar a organização aí, né, online foi a FGV e a primeira universidade pública, a Unicamp. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nos benefícios da educação à distância, né? O primeiro item que temos aí é a relativização do tempo e do espaço. As turmas podem até existir sem o uso das tecnologias. A utilização das redes, no entanto, dá a elas um novo caráter. Em primeiro lugar, é o que chamamos aí da relativização do tempo e do espaço para aprender. Reunidos virtualmente nas redes, os alunos, as turmas, aproveitam-se das características desses ambientes. Alunos e professores podem e desenvolvem suas atividades nos mais diferenciados lugares e horários, né? Ficam independentes do tempo e perímetro restrito da sala de aula convencional. Portanto, isso colabora bastante, né? A questão da relativização do tempo e do espaço oferecido pelo EAD. Não é uma coisa engessada. O aluno, o professor e a instituição podem trabalhar isso e configurar os seus estudos de forma muito diversificada. Bom, o segundo benefício que podemos detectar é que o EAD são ambientes de inclusão educacional. Esses novos ambientes constituem também espaços de inclusão educacional por excelência, pois permitem a muitos dos excluídos e impossibilitados de acesso ao ensino escolar, os portadores de deficiências físicas, por exemplo, os hospitalizados, os impossibilitados de locomoção, os detentos e as pessoas idosas, por exemplo, a participação, a interação e a colaboração e a aprendizagem que nos espaços presenciais lhes são proibidas ou dificultadas pela questão que cada um tem. Isso mostra que, pelo fato do EAD ser algo mais flexível, ele consegue abordar, envolver todos. Por isso que podemos detectar aí que o EAD é um ambiente de inclusão educacional. O terceiro benefício que temos aí é o envolvimento e a interação. Desenvolvem-se nesses espaços virtuais colaborativos maior integração e envolvimento e compromisso social dos alunos, né? Garantindo a formação do cidadão participativo e comprometido com a melhoria da sua aprendizagem e do grupo social. Nós temos aí o quarto benefício, né? A estrutura da organização e do professor. Antes de tudo, para alcançar a mudança necessária, a integração dos cidadãos nesse novo projeto de sociedade, é preciso que ocorra uma profunda e significativa e absoluta mudança institucional nos sistemas e esferas educacionais. A atuação de qualidade do professor brasileiro na sociedade da informação vai depender de toda uma reorganização estrutural do sistema educacional, da valorização do profissional, da carreira docente e da melhoria significativa da sua formação, adaptando às novas exigências sociais e oferecendo-lhe condições de permanente aperfeiçoamento e constante atualização. Por esse motivo, tanto a organização, a universidade quanto o professor devem buscar melhorias constantes.
O próximo benefício que temos aí é a questão da adaptação de currículos, ambientes de pesquisas, intercâmbios, né, que o EAD possibilita. O EAD, os cursos em EAD compreendem a apropriação dos novos espaços e tempos educacionais, a adoção de novos currículos, a flexibilização das estruturas de ensino, a interdisciplinaridade dos conteúdos, o desenvolvimento de pesquisas, intercâmbios e convênios interinstitucionais, o relacionamento com o sistema produtivo e com os organismos governamentais, com as demais esferas sociais e com a comunidade de forma geral. Portanto, o EAD possibilita essa variedade de possibilidades de interação entre o aluno e a sociedade. E por último aí podemos verificar que o EAD ele veio, né, está colaborando para o Estado repensar no seu modelo de ensino. A relação entre educação e novas tecnologias requer novos posicionamentos ligados à política e à gestão da educação. Esses novos posicionamentos dizem respeito à delimitação clara do papel do Estado na educação, aos objetivos e finalidades da educação em face das novas demandas sociais, à estrutura organizacional das instituições de ensino de todos os níveis. O EAD também tem feito o Estado repensar no financiamento da educação, na universalização e democratização do acesso a esses novos ambientes tecnológicos, por onde também se dá e se faz a educação. As formas de valorização, né, o EAD também faz com que o Estado repense na valorização do magistério e também nas articulações com outras esferas sociais que também oferecem educação. E tocando aqui no assunto benefícios, né, do EAD, eu estou apresentando aí a vocês uma reportagem que saiu na USP, na Universidade de São Paulo. Diz lá o seguinte, que para estudioso, EAD pode ajudar a preencher as lacunas do ensino. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui na reportagem? Enquanto em países como Chile, Argentina, Estados Unidos e Reino Unido, mais de 30% dos jovens frequentam a universidade, esse número cai para aproximadamente 15% no Brasil. Como vamos competir com esses concorrentes no cenário global? Pergunta-se o professor Frederic Lito, né? E ele mesmo responde: a educação à distância é a única forma de correr atrás do prejuízo. Em palestra apresentada no dia 27 de agosto, o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, e professor aposentado da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da USP, apresentou e questionou os diversos mitos que cercam a educação à distância, o EAD, no Brasil, e entravam o desenvolvimento dessa modalidade. Sua fala trouxe à tona questões que envolvem não apenas a discussão sobre a qualidade da EAD, mas também ideias do senso comum que aumentam a resistência à modalidade. Uma delas baseia-se na noção de que o ensino à distância é uma novidade. Lito lembra que a Universidade de Londres trabalha com essa abordagem desde 1858. Veja bem, há tempos, né? Com cursos por correspondência. E que foi a partir de cursos como esse que Mahatma Gandhi e Nelson Mandela concluíram seus estudos superiores. Vejam só que coisa interessante. Lembrando aqui que no Brasil nós temos também, não sei se vocês vão lembrar ou se conhecem, o Instituto Universal Brasileiro, né, que oferecia cursos EAD, eles mandavam cartas, né, apostilas, materiais, avaliação, tudo pelo correio. Lito ressalta também que EAD não é composta apenas de conhecimentos estruturados em forma de curso, mas incluem ainda os acervos digitais, a realidade virtual, entre outros formatos que envolvem a mediação virtual, sem caracterizar-se como um curso. Outro mito é de que a aprendizagem à distância acontece sempre integralmente à distância. Esse processo pode ser misto, como é o caso da licenciatura em Ciências da USP, o primeiro curso semipresencial oferecido pela instituição. Olha aí que interessante, né? Um detalhe também bacana é de que nós temos poucos professores de ciências hoje no Brasil, hein?
Foi a convite do professor Gil da Costa Marques, professor do Departamento de Física Experimental e coordenador geral da licenciatura em Ciências, que Lito veio apresentar a palestra, como parte de um esforço em trazer o tema à universidade. Marx acredita que a superação dos mitos abordados por Lito já está acontecendo na USP. Nós já começamos esse processo mediante o oferecimento do curso e estamos demonstrando na prática que esse é um modelo que pode funcionar muito bem, afirma o professor, que ressalta que o desempenho desses alunos é o mesmo dos alunos dos cursos presenciais. Acho que a primeira coisa que deveríamos fazer, já fizemos, que é experimentar. E a partir dessa experiência, vamos procurar avançar. E dando continuidade à reportagem, né, a reportagem diz o seguinte, que pesquisa na área precisa amadurecer. O avanço necessário em relação ao ensino à distância envolve, além da superação dos mitos, o desenvolvimento de pesquisas na área que explorem as possibilidades da modalidade. Continuamos, infelizmente, presos a questões políticas, normas, legislação. Precisamos de muito mais alternativas pedagógicas, alternativas tecnológicas, afirma Lito. Nesse sentido, o professor Gil da Costa Marques observa um momento oportuno para a universidade avançar nas pesquisas sobre ensino à distância. Precisamos pesquisar novas modalidades, fazer análises comparativas de desempenho, de eficácia. De outra forma, a universidade vai ser atropelada. Esse é um momento que não tem mais volta. Então, ou a universidade entende isso e participa ativamente, ou então estamos fadados a um insucesso alerta. O ambiente multidisciplinar que envolve o aprendizado à distância pode colaborar com esse avanço e superar o atraso lastimável que nossa herança histórica trouxe à educação. Eu noto, nesses últimos anos, que quase todo mundo que trabalha com EAD, aqui no Brasil, assim como no exterior, não foi preparado para ser um profissional de educação à distância. São profissionais de diversas áreas, o que é muito bom, pois traz uma riqueza de experiências acadêmicas, pondera Lito. Bom, antes apontamos alguns benefícios do EAD, né? Alguns benefícios, podemos dizer assim, do ponto de vista mais filosófico. Agora nós vamos ver aqui alguns benefícios do EAD de forma mais prática, do dia a dia, do cotidiano, né? Aí do aluno. A primeira está naquela questão da combinação entre estudo e trabalho. Dessa forma, através do EAD, o aluno pode verificar o momento em que ele pode estudar, né? Isso significa que o estudo ele não atrapalha o horário de trabalho, porque o aluno ter essa possibilidade, né, de um universo maior aí de cursos e horários. Nós temos aí o segundo benefício, que é a questão da permanência do aluno em seu ambiente familiar. Ele não precisa sair de casa, né? Ele pode fazer esse estudo dentro do seu ambiente familiar. Como havíamos falado anteriormente, a questão do menor custo, né, para o estudante, a questão da diversificação da população escolar, você tem aí alunos de diversas classes sociais. O EAD tem uma pedagogia inovadora, né, associando a questão do conteúdo à tecnologia. Possibilita a autonomia do aluno, e para isso o aluno obviamente tem que ter uma disciplina nos estudos. Materiais didáticos já estão inclusos, né, incluídos aí no preço. Nós temos a interatividade entre alunos, professores e técnicos de apoio dos cursos. Isso é muito bom, enriquece o aprendizado. Nós temos o apoio com conteúdos digitais adicionais, vídeos, fóruns, né, trabalhos, apostilas, tudo isso vem colaborar para o aprendizado. E nós temos também conteúdos desenvolvidos com orientação de aplicabilidade, quer dizer, não fica só no plano da teoria, mas o aluno também pode ver a prática através do EAD. Bom, quais são aqui as necessidades, né, para que uma instituição possa abrir aí um curso em EAD? Estar de acordo com o projeto pedagógico, isso é importante, né, que antes de mais nada, abrir um curso, a instituição tenha isso no projeto político-pedagógico dela.
A segunda necessidade, adequar, né? Fazer uma adequação da linguagem, do formato, da lógica, da avaliação dos alunos, porque requer aqui recursos técnicos. A terceira, a implementação através do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, documento da faculdade que estabelece diretrizes para o funcionamento do curso. Isso deve, além de estar no projeto pedagógico, então também deve estar no plano de desenvolvimento institucional. A quarta necessidade é a questão da autorização de credenciamento do INEP e do Ministério da Educação. Então, tem que ter autorização para o funcionamento, isso é importante, que o aluno possa buscar lá no site do Ministério da Educação, verificar se a instituição tem autorização para abrir esses cursos, e depois a instituição tem um prazo aí que ela deve pedir o reconhecimento do curso. E claro, se já houve o reconhecimento, a instituição pode fazer depois do reconhecimento o chamado recredenciamento, né? Que é um período que o Ministério da Educação ele coloca aí de limite, né, para expirar o processo de reconhecimento, e a instituição tem que pedir o recredenciamento desse curso novamente. Vamos agora, nessa parte da nossa aula, do nosso trabalho, verificar um pouquinho o EAD no Brasil, um pouquinho da história do EAD no Brasil, né? O primeiro indício que nós temos aí de EAD no Brasil está lá em 1923, chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais tarde foi incorporada pelo Ministério da Educação. É uma das primeiras iniciativas de EAD que se tem notícia. Depois nós temos em 1941 o surgimento do Instituto Universal Brasileiro, como eu já havia falado para vocês, né? Que foi uma iniciativa que ainda hoje ela oferta cursos por correspondência, atendendo estudantes em todo o território nacional. Depois a gente vai ter um salto aí importante, significativo, né? Em 1990, a partir dessa época, a educação à distância começa a ser concebida num contexto mais amplo dos projetos pedagógicos nacionais, ganhando mais espaço no cenário educacional, sendo os primeiros grandes projetos relacionados com a televisão. Então, os cursos em AD, a partir desse período, ele vai ser feito pela televisão. Cursos à distância pela televisão, temos aí, por exemplo, bem conhecido, que é o telecurso do segundo grau, né? Que era promovido pela Rede Globo, onde o aluno tinha os cursos, ele também tinha que entrar em contato com a instituição para fazer realizar as atividades e as avaliações. Bom, mas um marco mais significativo, né? Nós vamos ter a partir de 1996, com o surgimento aí das leis de diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, que reconhece a educação à distância como uma modalidade de educação, no artigo 80 dessa lei. Então, a partir de 1996 é que vão aparecer os primeiros cursos de mestrado oferecidos com o uso de videoconferências, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois nós vamos ter em 1998, né, que nós temos o início aqui da oferta de cursos de pós-graduação, o Lato Sensu, né, via internet, o que gera a expansão desta modalidade, Lato Sensu, de oferta no país. Com a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, as instituições de ensino superior procuram a certificação oficial para atuar em EAD, o que fez o MEC elaborar um conjunto de documentos que vão normatizar e estabelecer parâmetros de qualidade para a implantação desses tipos de curso em nosso país. E aí, pessoal, após 1998, né, podemos dizer, com essa chuva de cursos que foram se expandindo aí pelo país, né, cursos de pós-graduação, e que o Ministério da Educação resolveu elaborar um conjunto de leis para normatizar o EAD no país. Nós tivemos aí o decreto número 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80 da lei da LDB, né, da Lei 9.394, e que torna agora algo mais jurídico, né, algo mais normatizado o EAD no nosso país. E em 2006,
logo no ano seguinte, nós temos a criação da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil surge como uma iniciativa do Ministério da Educação, visando a inclusão social e educacional por meio da oferta de educação superior à distância. Reparem, pessoal, que eu coloquei aqui rapidamente numa parte aqui do site da UAB, para que vocês tenham ideia, né? Conheçam um pouco aí da UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é mantida aí pelo Ministério da Educação, juntamente com um dos seus órgãos, que é a CAPES. Reparem que nós temos algumas notícias que vão falar de cursos em EAD. Vocês depois podem acessar com mais tranquilidade e conhecer com mais detalhes, com maiores detalhes, a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Deixo aqui também o endereço da UAB, conforme vocês estão vendo aqui, né? Tá? www.uab.capes.gov.br. Lá vocês podem, através desse endereço, conhecer melhor a Universidade Aberta do Brasil. Também aproveito aqui para trazer para vocês uma reportagem, né, um fragmento de uma reportagem falando da USP, que lançou o seu primeiro curso virtual gratuito de nível superior da América Latina. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nesse fragmento. Ele fala o seguinte, que cursos serão ministrados por professores da instituição e veiculados pela plataforma do portal Veduca. Tem lá embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo, né, o endereço do Veduca. Vocês podem depois acessar para verificar os cursos que estão disponíveis, ok? As duas disciplinas previstas são Física Mecânica Básica e Probabilidade Estatística. A Universidade de São Paulo e o portal Veduca lançam nessa semana o primeiro MOOC, cursos virtuais gratuitos e de nível superior da América Latina. Os cursos serão ministrados por professores da instituição e veiculados pela plataforma. Por enquanto, as duas disciplinas previstas são Física Mecânica Básica e Probabilidade Estatística. O lançamento marcado para o próximo dia 12, reparem que a reportagem é do dia 11 de junho de 2013, está lá em cima, coloca o Brasil no centro de um movimento internacional que tem mexido com a educação superior, em que universidades tradicionais oferecem gratuitamente aulas para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Então está aí o endereço logo abaixo para que vocês possam visitar e conhecer um pouquinho mais o Veduca. Para um conhecimento maior do EAD, dos cursos do ensino à distância no país, eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos, alguns dados estatísticos que eu retirei da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, está lá o endereço lá em cima, depois vocês podem entrar, tem várias notícias muito importantes para o EAD, o ensino à distância no nosso país, e esse gráfico aí, ele fala dos cursos que foram autorizados em 2012. Verifiquem vocês que pelas cores, né, as universidades, faculdades, centros universitários, escolas privadas que foram responsáveis pela maior parte dos cursos autorizados no ano de 2012. Lembrando que essa modalidade EAD vem crescendo muito em nosso país. Nesse próximo slide, nós temos aqui do lado esquerdo, né, um outro gráfico, também de 2012, nos apontando que tivemos no ano passado uma quantidade maior, né, de cursos de pós-graduação funcionando e sendo autorizados pelo Ministério da Educação, ok? Para uma explicação aí, né, para uma compreensão melhor de vocês, eu vou citar uma explicação, uma diferença entre essas legendas aqui, né? O que é o não corporativo e o corporativo. Então, o não corporativo, são escolas, universidades, faculdades que têm cursos em AD. E os corporativos são empresas, instituições empresariais que também oferecem aí cursos em AD. Reparem agora no gráfico
ao lado direito, ok? São as disciplinas, as áreas mais procuradas através do ensino à distância. Reparem vocês que nós temos uma concentração muito grande aqui na área de humanas e na área social, ok? 34%, 37% foram empresas não corporativas, isto é, escolas, universidades que abriram cursos, que tiveram cursos autorizados de EAD em 2012. Nesse outro gráfico aqui do curso EAD, nós temos as regiões do país, né, onde tem a maior concentração de cursos à distância funcionando. Reparem vocês que o Sudeste é a região onde nós temos uma concentração bem maior, depois vindo o Centro-Oeste. Ao lado direito, vocês têm dois dados ali muito importantes para o EAD. Como eu tinha falado para vocês, desde 2000 para cá, que nós estamos tendo assim uma quantidade maior de ensino à distância, né, de cursos sendo oferecidos, nós tivemos um aumento de matrículas significativas, né, um aumento significativo no país. Matrículas em EAD de 2012, reparem aqui do lado direito, né, esse é um dado da ABED, da Associação de Ensino à Distância no país. Nós tivemos aí 5.700.000 matrículas de estudantes em EAD. E também em 2012 nós tivemos uma evasão menor que no ano de 2011, 3% menor. Isso mostra cada vez mais o poder, né, de influência que nós estamos tendo, né, e de procura do EAD na vida dos universitários. Isso vem crescendo cada vez mais em nosso país. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ambientes de aprendizagem. O que é? É um software baseado na internet que facilita a administração dos cursos no ambiente virtual. Nós temos aí uma classificação para esses ambientes, né? Nós chamamos assim de ambientes livres, onde você pode entrar, baixar material, ler, estudar, ok? Ele não tem interação. Nós temos os ambientes chamados ambientes integrados, onde nós temos a informação, nós temos o material, você já pode interagir, você já pode bater papo, ok? Já tem uma gestão, onde você tem um tutor que pode tirar dúvidas, e nós temos o que nós chamamos de ferramentas de apoio ao ensino-aprendizagem, que são mais itens que nós podemos agregar na plataforma, como áudio, vídeos, fóruns, o material em apostila e outros. Agora eu quero apresentar aqui para vocês algumas áreas, alguns ambientes de aprendizagem. Nós temos aqui o COL, são cursos online, né? Vocês verificarem que são as iniciais, né? A sigla ela pertence às iniciais do nome aqui do curso. A COL foi criado pela USP. Nós podemos dizer assim que essa área ela tem 3 divisões, né? A primeira divisão está nos módulos. Então, nesses módulos vamos encontrar as páginas da internet, som, vídeo. Depois nós temos uma outra divisão que nós temos aqui as disciplinas que estão sendo ofertadas e as turmas que se formam em torno dessas disciplinas. Depois nós temos a área do aluno. Aqui a área do aluno, uma área específica para ele encontrar, né, escolher seus cursos, pegar informações, ver a agenda da instituição, postar perguntas, fazer testes e elaborar ou postar trabalhos e verificar os seus resultados. Então temos aí a configuração do ambiente de aprendizagem online chamado COL. Depois nós temos aqui um outro ambiente chamado AulaNet. A AulaNet ela foi feita, né, pela PUC do Rio. Verifiquem que ela tem 4 divisões e depois tem algumas subdivisões. Na primeira, ao lado esquerdo, nós temos a divisão, os links do administrador, do aprendiz, do coordenador e do docente. Depois nós temos uma outra área, que é a área da comunicação.
aqui nesse local onde nós temos a sala de bate-papo, o fórum e as discussões, quer dizer, onde a interatividade dos alunos. Depois nós temos uma outra área que é a chamada área da coordenação, onde o aluno pode verificar agenda, notícias, verificar provas, postar trabalhos e pegar os exercícios. E por último nós temos a área que nós chamamos de cooperação. Aqui nós temos nós podemos ter transparências, nós podemos ter apresentações, slides, nós podemos ter indicações de livros, podemos ter também avaliações. Verifique aí que também a divisão desse ambiente é uma visão bem tranquila, fácil e possível de ser acessada por todos. Este outro aqui, ambiente de aprendizagem, ele é o chamado Virtual U. Ele é um pouquinho mais complexo, porque aqui o professor pode criar o seu curso, do seu jeito, ok? Uma primeira divisão, nós vamos ter aqui os cursos que ele pode apresentar e como ele pode montar as salas de aula. Podemos dizer assim que é uma espécie de tutorial. Depois nós temos o VGroup e o Gradebook, ok? No VGroup, nós temos as instruções aos professores de como ele pode criar o seu curso e de como ele pode... também nós temos os links para ele poder montar os seus grupos e postar as suas tarefas. Já na parte do Gradebook, nós temos os dados dos alunos, que ali o professor tem acesso. Aqui também nós podemos colocar gráficos, textos, tabelas e exercícios, apostilas, ok? Já neste outro ambiente de aprendizagem, nós temos o chamado Virtual Curso. Verifiquem aí que ele foi criado pela Unesp, em Barueri. Ele também é conhecido como Web Curso. Verifiquem vocês que ele tem 4 divisões, né? Tem a área do coordenador, a área do professor, a do aluno e a do grupo. Na área do coordenador, o coordenador pode acessar os módulos e ver as respostas dos alunos. Já na área do professor, é aqui que o professor administra os conteúdos, as atividades, as avaliações, ok? Na área do aluno, é onde o aluno pode entrar e realizar as suas atividades, fazer leituras, ok? E já na área do grupo, é a chamada rede de colaboração, a rede colaborativa de estudos. Nós também, nessa rede, nós temos 2 itens importantes, aí, 2 subdivisões, podemos dizer assim. A chamada vitrine, que é onde o aluno pode compartilhar experiências, materiais, e a área de debate, que é a sala, né, ou as salas de discussões. Então verifiquem que ele possibilita esses 2 momentos de partilha e de discussão. Nós temos aqui uma outra área de ambiente de aprendizagem chamado WebSet. Ela não é brasileira, ela foi criada na Universidade da Colômbia, no Canadá. Ela tem essas 3 divisões, ok? Esses 3 ambientes, salas, né? Ok? Esses 3 links. Então no primeiro nós vamos ter aí quadros de aviso, sala de bate-papo, arquivo de busca, glossário. Óbvio que isso aqui não é engessado, pode ter algumas alterações, vou mostrar algumas imagens depois para vocês. Depois nós temos na segunda divisão a autoavaliação, arquivo de imagens, testes online, boletins, anotações. Depois nós temos a terceira divisão, que são os trabalhos, né, onde são postados os trabalhos em grupos, a criação de testes, correção automática. Na correção automática aí o aluno tem tempo, né, para ele poder, na criação de testes o professor pode colocar tempo, e na correção automática também, ele terá um tempo para poder responder, ok? E também a avaliação de desempenho, que pode vir por tabelas e gráficos. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas imagens, né, das áreas, dos ambientes de trabalho, os ambientes de aprendizado. Reparem aqui, este é uma cópia aqui, né, que eu peguei de uma página de um ambiente de aprendizagem do WebSet. Reparem aqui no canto em cima, né, ok? E também verifiquem vocês que nós temos aí algumas divisões, algumas salinhas, alguns links, podemos denominar assim, né, onde o aluno pode ingressar e, obviamente, aprender, fazer suas leituras, postar, resolver e assim por diante. Nós temos aqui a agenda,
a interação, atividades, a biblioteca, né, com disponibilidade de consulta, ementas, né, o que é ementa? O que são ementas? Na verdade são, podemos dizer assim, são fotografias de como os cursos, as disciplinas irão acontecer, os tutoriais, explicações de como você pode resolver as questões e usar o ambiente, e dúvidas caso você tenha, você pode postar aqui. Esta outra imagem também ainda é do website, ok? Vocês estão vendo aqui em cima. Esse aqui é um ambiente virtual onde os alunos estão postando mensagens, eles estão, na verdade, aqui batendo um papo, ok? Nesta outra imagem, também da website, para aqui em cima, nós temos aqui um curso em funcionamento e nós temos aqui também um chat, a abertura de um chat. São salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, onde os alunos estão trocando informações, experiências, sendo monitorados por um tutor ou professor. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho do aspecto da legislação do ensino à distância. Reparem aí que eu tinha comentado anteriormente, quando estava falando do histórico do EAD no Brasil, que em 2005, né, o Ministério da Educação ele acabou reunindo algumas normas, leis, regulamentos para regulamentar o que estava sendo falado no artigo 80 da LDB sobre a educação à distância. Nós temos aí o decreto número 5.622, que vai normatizar o EAD no nosso país. Pessoal, reparem que eu coloquei aqui para vocês a página, né, uma parte da página do portal do MEC. Então eu estou aqui no portal.mec.gov.br mostrando para vocês aqui a legislação específica do EAD. Reparem vocês que a lei mais importante aqui que dá normatização ao EAD está aqui, ó, Decreto 5.622, 19 de dezembro de 2015, que regulamenta o artigo 80 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, da LDB. Vamos dar uma olhadinha um pouco melhor nessa lei. Aqui está, ok? Eu peguei aqui para vocês, na verdade, o artigo 80 da LDB, para que a gente pudesse verificar o que tem lá no artigo, e depois a gente volta para a lei específica de 2015. Então vamos dar uma olhadinha o que tem na LDB, que fala sobre a questão do EAD. Vamos ler aqui juntos, ó. O artigo 80 diz o seguinte: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Nós temos lá o primeiro parágrafo, né? A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. No segundo parágrafo, a União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Terceiro parágrafo, as normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Nós temos aí o quarto parágrafo. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, vamos ver, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora de sons e imagens. Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora de sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Concessão de canais com finalidades exclusivas educativas, reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. O que fica mais importante aqui para nós é o comecinho ali, né, os parágrafos logo acima do artigo 80.
Bom, então, voltando aqui, né, vamos dar uma olhadinha agora no decreto 5.622, que regulamenta o artigo 80, que já acabamos de ver, da LDB. Nós temos aí o link para que vocês também possam acessar de casa, e nós vamos acessar aqui agora. Muito bem, ao acessar aquele link que eu deixei no slide anterior, você vai entrar neste site aqui do MEC, né, que é o portal do Ministério da Educação. Você vai clicar no decreto número 5.622 para acessar as normas. Muito bem, ao acessar aquele item, né, o decreto, você vai encontrar essas especificações aqui. Ó. Vamos fazer uma leitura em conjunto. A educação à distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações de estudantes, estágios obrigatórios quando previstos na legislação pertinente, defesa de trabalho de conclusão, TCC, atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. O artigo 2, né, o artigo 2º, a educação à distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais. Pode ser ofertada na educação básica, pode ser para EJA, educação especial, respeitando aí as especificidades legais, né? A educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: nível técnico de ensino médio, né? Tecnológicos de nível superior, educação superior, que está o que estamos fazendo, né? Abrangendo também alguns cursos e programas. Vamos ver quais são. Educação superior, sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado. Vejam bem que a lei é bem abrangente. Bom, pessoal, depois de termos dado uma olhada na legislação, eu trouxe aqui algumas curiosidades da legislação para vocês, né? As universidades e centros universitários, eles têm autonomia para criar cursos, viu? Eles só precisam depois pedir o reconhecimento desses cursos. A segunda curiosidade que temos aí é que a realização prévia feita pelo INEP para reconhecimento dos cursos é que faz com que o curso depois aconteça. Ok? Outro dado importante, nós temos aí o Conselho Estadual de Educação, o CEE, ele libera o EAD somente dentro do estado. Caso você tenha uma universidade em que ela tem polos fora do estado, em outros estados, ela precisa pedir o reconhecimento, a autorização para o Conselho Nacional de Educação. O credenciamento e reconhecimento dos cursos eles são periódicos, portanto, a partir do reconhecimento, o Ministério da Educação dá um prazo e depois desse prazo em que o curso é reconhecido, a instituição tem que fazer um novo pedido de recadastramento e reconhecimento. A falta de atendimento aos padrões de qualidade pode gerar o descredenciamento, principalmente se o Ministério da Educação estiver recebendo muitas denúncias, né, de falta de qualidade do ensino. Para mestrado e doutorado em EAD, a instituição deve pedir autorização para o Conselho Nacional de Educação e para a CAPES. Vejam bem aí que tem uma burocracia maior, né? O diploma de EAD tem validade nacional. A avaliação do aluno de EAD pode ser feita de forma presencial ou não, pode ser feita online também. O processo de reconhecimento do curso em EAD é igualzinho ao reconhecimento de um curso presencial. Toda a visita, análise de documentação dos avaliadores do Ministério da Educação. Alunos de cursos superiores deverão participar do ENAD, Exame Nacional de Desempenho. Vejam bem, né? Não tem nada aí de ficar acomodado. Então, os alunos também do EAD têm que fazer o ENAD, têm que prestar esse exame no final do curso. E em 2006, introduz o EAD em universidades federais. Então, a partir de 2006 é que algumas universidades federais começaram a ter também o EAD. Antes, nós tínhamos muitas em universidades particulares. Cito aqui para vocês 3 curiosidades do EAD, que 80% dos cursos são realizados via internet. Somente 20% do curso é
presencial. A média de evasão é de 20%, portanto a assiduidade ela é bem alta. E a administração é a segunda carreira com maior número de matriculados. Foram 60 mil inscritos, né, em 2011, segundo o Ministério da Educação. A segunda área, a primeira área está na área de pedagogia e de serviço social. Bom, pessoal, deixo aqui algumas dicas para estudos em AD, ok? As três principais. Estudar à distância te dá autonomia, que é bom, mas você precisa ter disciplina. Você precisa se policiar, ok? Organizar um tempo, pôr na sua agenda, não fazer correndo, tudo bem? Segunda dica, faça as leituras que são necessárias e promova a interpretação desse material. É muito importante e quem ganha é você. Terceira dica, tenha fluência tecnológica. A fluência tecnológica ela depende, óbvio, de você ter acesso aos materiais tecnológicos, ter um bom computador, acesso à internet, ter materiais que te possibilite um bom curso, e ter fluência significa você saber manusear esse material. Também deixo aí algumas dicas para verificar a idoneidade do curso. Então, nós temos 6 itens importantes, né? Verifique a idoneidade da instituição, ok? Veja a localização dessa instituição para ver se você quer ter o curso, fazer o curso, porque pode ter aulas presenciais e se a instituição for muito longe, você vai ter problemas para deslocamento. Verifique o reconhecimento no portal do MEC. Veja o material didático, a qualidade dele. Verifique se tem vídeos, áudio, isso é muito importante, complementa o curso, e verifique também se há trabalhos em grupos, porque essa interação ela é muito importante para o EAD. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso curso. Eu queria deixar aqui algumas indicações para vocês. No final, eu também gostaria de deixar um pequeno documentário sobre o EAD. Muito bacana esse documentário, ok? Então, a primeira indicação está aí, um texto, nesse link que vocês estão vendo, que fala sobre o avanço do EAD no Brasil, ok? E gostaria também de deixar algumas dicas de espaços virtuais de aprendizagem para vocês. A primeira dica são as bibliotecas virtuais. Existem inúmeras bibliotecas virtuais temáticas que disponibilizam uma grande quantidade de textos, infográficos e vídeos incorporadas aos cursos. Elas potencializam a aprendizagem dos alunos. Acessadas de forma independente, podem registrar a participação dos usuários, definindo trajetos em seus caminhos de formação continuada, aberta e livre. Nós temos a segunda dica, que são, na verdade, a enciclopédia, né? Para a atualização pontual do docente, é importante a existência de espaços virtuais para a disponibilização de textos e tutoriais simples que abordem tópicos de interesse do professor. Para orientar a escolha, cada tutorial deve ser apresentado em uma página específica com conteúdos, exemplos, exercícios, sugestões e espaços para ações coletivas, como Wikis e fóruns, e links relacionados. A vantagem desses espaços é a economia de tempo para o aluno, que poderá pular de uma lição para outra e obter grande quantidade de informações sem a necessidade de acompanhar o processo linear de desenvolvimento oferecido em um curso formal. A próxima dica está na utilização do SMS, né? Nós podemos utilizar, a instituição também pode utilizar esse SMS como envio de quizzes, questionários e enquetes que podem ser desenvolvidos para atuar diretamente através do celular, ok? Aulas em vídeo. Vídeos com palestras, aulas e outros tipos de conteúdo já são disponibilizados pelas principais universidades no mundo, como a Harvard, Columbia, Princeton. A USP também disponibiliza vídeos de aulas de muitos de seus cursos no portal e-aulas para seus alunos e para o público de modo geral. Verifiquem vocês lá o veduca.com.br, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Nós temos aí uma outra dica, né, que é o website de perguntas e respostas. É um recurso em que qualquer pessoa pode propor uma pergunta relacionada a temas específicos que será respondida por tutores ou pelos demais usuários do site. Posteriormente, a melhor resposta é escolhida pela pessoa que perguntou.
O uso das redes sociais, né, do Twitter, do Facebook, o uso desses espaços em ações educativas de livre acesso permite gerenciar informações, desenvolver estratégias didáticas, participar de grupos e redes sociais que se retroalimentam, né, de informações atualizadas sobre assuntos específicos. Pessoal, participem das oficinas interativas, que são workshops, oficinas e ações interativas que têm como objetivo o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de forma desafiadora, dinâmica e flexível. Muito bem, para fechar aqui então o nosso curso, após essas dicas que eu deixei a vocês, eu vou passar aqui um documentário sobre o ensino à distância, né, sem fronteiras. Espero que vocês gostem, aproveitem, ele tem mais ou menos em torno de 20 minutos e ele é bem dinâmico, bem flexível, com uma leitura bem jovial. A resposta é não. Não continua igual. A educação à distância vem avançando de forma crescente no Brasil. Dados do Ministério da Educação apontam que 1 em cada 5 novos alunos de graduação no país opta por um curso nesta modalidade de ensino. Mas muitos ainda, por falta de informação, discriminam erroneamente esta forma democrática de acesso ao saber. Qual sua opinião sobre a educação à distância? Eu acho um pouco complicado, por conta de você não ter um contato com o professor, fica mais complicado para tirar dúvida e tudo mais. Mas eu não conheço muito bem como funciona. Eu já fiz alguns cursos de ensino à distância. A minha experiência foi muito boa. Olha, para mim o ensino à distância ele não tem muito fundamento pela prática, pela teoria. Acho que tem que ter mais. Para o curso tem que existir as aulas presenciais mesmo, que eu acho que faz toda a diferença, né? Já fui aluno como assistindo o curso à distância e também já participei como professor de ensino à distância. Acho um modo de ensinar válido, quando ele é bem planejado, bem estruturado e quando há dedicação das duas partes, é um modo válido. Eu não concordo pelo fato de nós nos deslocarmos até a faculdade para estar realizando as nossas atividades, enquanto o ensino à distância, a gente pode só estar estudando em casa e eu acredito que isso não agrega conhecimento aos alunos. Pontos positivos da educação à distância são principalmente a vantagem de poder trabalhar fora e ainda poder fazer o curso dentro de casa, onde você pode ter um material de pesquisa à mão. Olha, eu acho que o ensino à distância, ele tem uma dificuldade do aprendizado do aluno, de realmente da absorção da matéria, enfim. Eu acredito que esse curso é eficaz, sim, porque a gente tem que se dedicar bastante para ele, né? No curso presencial a gente tem ajuda de amigos, de colegas que estão junto, e aqui não, é cada um por si, mesmo que existe a participação de outros, né, em regiões diferentes. Mas a gente acaba tendo que desenvolver todas as atividades sozinho. Isso faz com que a gente tenha um crescimento maior até do que num curso presencial. Realmente, a mão de obra e até que tem uma parte interessada que realmente, socialmente falando e economicamente falando, não tem muito tempo. Mas mesmo assim, eu acho que não é uma resolução que mais para frente daria boas consequências. Não discordo. A meu ver, até um tempo atrás, o curso à distância não era muito bem visto. Hoje as empresas estão dando mais atenção no formando no curso à distância, porque depende de muita perseverança, muita disciplina, a pessoa tem que se disciplinar. Isso aí são os itens que qualquer empresa vai querer hoje no indivíduo quando for contratar. Pô, acho que não é uma boa, não. Acho que melhor na faculdade, né, com os professores, mais fácil de aprender. Não conheço a metodologia usada. Bom, sou contra a metodologia. Bom, em princípio eu sou a favor a qualquer tipo de ensino.
quer seja à distância, próximo, usando a net, usando o professor presencial, enfim, qualquer tipo. Agora, esse tipo de ensino à distância que está se desenvolvendo hoje, eu suponho, é porque não há opção. Né? Então, se não havendo opção, mais então é que ele se impõe. Não havendo opção, que eu digo, não tendo escola, não tendo os seus formatos, etc. Então, eu sou francamente favorável. Eu não concordo não, porque eu acho que tem que ter um incentivador, um professor para te ajudar a desenvolver suas ideias. Eu acho que à distância, assim, por internet, eu acho que você fica regrado, assim, suas ideias não desenvolvem. Você conhece a metodologia usada nesse ensino? Na verdade, não. Nossa, fui preconceituoso. O curso virtual é mais puxado, porque o professor nunca te viu, ele não sabe quem você é. Você não tem como fazer aquele esqueminha clássico de faculdade presencial, tipo, professor, eu venho nas suas aulas, eu presto atenção, me esforço apesar de não ir bem, então, né, se me dá um trabalhinho a gente consegue passar de fase. Na virtual não tem isso, ou você tira a nota, ou você não tira a nota e reprova, então é mais puxado. A gente não tem dados dentro desses, bom, pelo menos eu não vi dados desses profissionais já atuando e qual é o resultado do ensino à distância. A qualidade do ensino à distância é muito clara hoje em dia, né? Os dados do ENAD estão hoje aí para comprovar que esses alunos de educação à distância, dos cursos virtuais, eles estão tendo uma nota, uma qualificação no ENAD superior aos cursos presenciais. Resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mostraram que das 13 áreas em que se pode comparar o desempenho dos estudantes de educação presencial com os alunos de educação à distância, em 7 áreas, ou seja, mais que metade, os alunos de EAD foram melhores, apresentando uma média de 50% a mais de rendimento que os alunos presenciais. Tenho 50 anos de idade e eu sou oriundo lá da escola da pedagogia tradicional liberal. Eu acabei tendo problemas com a educação presencial, mesmo tendo feito matemática na UEL. Eu vim só agora, com 40 e poucos anos, a ter contato com a escola, com a EAD, com a educação à distância, onde eu me graduei em filosofia pela Unisul Virtual. E ali eu pude ter contato com o tipo de educação e de estudo que eu havia sempre realizado durante toda a minha vida de estudante, porque sempre fui autodidata no aprendizado, já que a escola presencial não vinha saciando a minha necessidade de estudo, de pesquisas e principalmente de debate, que era algo impossível. Então a EAD, com o seu perfil de escola, que o aluno passa a ser um estudante e o ensino passa a ser visto como um aprendizado, e que prevalece aí de forma primordial e vital a capacidade de comprometimento com o conhecimento que se idealiza, com o conhecimento que se busca, eu passei a ter a escola, aquilo que eu fazia de forma autodidata, dentro de uma universidade, e feita de forma sistêmica, ordenada e monitorada por tutores e professores capacitados para esse tipo de educação. O curso à distância, a meu ver, ele é uma necessidade, porque a pessoa trabalha, não tem como estar indo todo dia na escola. Eu, por exemplo, eu passei em faculdade pública presencial, mas o horário meu de trabalho não dava. Eu saio 7 horas do serviço e tinha que entrar às 7h20. Eu tinha que tomar banho, trocar de roupa em 20 minutos. Não dava, não existia essa possibilidade. Tudo bem que os professores até quebram um galinho, mas não vai ficar quebrando galho durante 4 anos, né? Então a dificuldade maior é essa. A educação à distância veio na hora certa, né? Eu descobri ela um pouco tarde e é o que está me salvando. Não tenho, no momento, outro meio de buscar a educação de terceiro grau. Então essa educação à distância é o que está me salvando mesmo. O que eu considero mais importante na educação à
distância hoje, principalmente para o Brasil, é a democratização do ensino. Então, cada vez mais, né, aquele preconceito que existia no ensino à distância está desaparecendo. A qualidade do ensino à distância, em alguns momentos, é até considerada mais elevada que o ensino presencial. Uma das vantagens de ensino à distância é que ele dá oportunidade para as pessoas que não têm disponibilidade de horário para frequentar um curso presencial, que possa fazer esse curso à distância dentro dos horários em que ele tem maior disponibilidade e concluir assim um curso de graduação e pós-graduação. Curso à distância, a primeira vantagem que eu penso é a disponibilidade do tempo. Você consegue programar seus horários, você consegue investir mais ou menos tempo de acordo com a sua disponibilidade, e também a disponibilidade de material, que sempre é muito farto, te possibilita maior chance de pesquisa na internet e até para colegas em fóruns. Você consegue fazer isso muito melhor em casa do que numa estrutura física. Fazer curso à distância tem grande vantagem porque não tem questão da locomoção, ajuda, para mim, muito melhor porque não tem questão de tempo, ajuda muito na questão de tempo. E eu posso conciliar melhor os estudos com o trabalho, fazer outras coisas, especializações no meu dia a dia. Para mim, a principal vantagem é administrar meu tempo, né? O tempo que eu posso dedicar ao estudo, não ficando preso a um determinado horário, período, como é num curso presencial. A comodidade é maior pelo curso à distância, né? Além de ter a mesma validade do curso presencial, então... Acho que, em primeiro lugar, a facilidade de poder morar em qualquer lugar do país, como é meu caso. Eu mudo bastante de cidade e em todo lugar que eu vou, eu sempre consigo um lugar próximo para fazer as provas. Sou hoje um defensor e uma pessoa assim, apaixonada pela educação à distância, em função do que ela pode proporcionar na busca pelo conhecimento. Passa a ser algo realizado pela sua própria vontade, no horário que você dispõe, de uma forma muito mais dinâmica e atendendo muito mais às suas necessidades de aprendizado do que na relação com o professor na escola presencial. Outro ponto muito importante é a localização geográfica desses alunos. Eles não conseguem se deslocar a uma universidade, muitas vezes distantes da sua cidade, e com o ensino à distância eles podem fazer na sua própria cidade um curso de graduação ou de pós-graduação de qualidade, podendo se deslocar o mínimo possível. Isso com certeza faz com que a educação em nível superior no Brasil cresça muito, né? E que a gente consiga então formar profissionais qualificados nas várias áreas que a gente possui aí, com deficiência, com carência de pessoas qualificadas. A princípio ele entende, o aluno está isolado, está distante, não está próximo do professor, mas eu aqui estou falando agora, é a presença de vocês através, né, do ícone, do nome, né, e eventualmente se a gente liga aqui a câmera tem também a imagem, a voz, mesmo nas ferramentas de comunicação, eu não vejo essa distância. A interação dos alunos é como se estivesse conversando numa sala. Sinto essa diferença. E também uma coisa importante é que a gente está focado no conteúdo. A nossa conversa é a respeito do conteúdo. A gente não tem muitos elementos de distração. Eu penso que nós temos avançado muito em tecnologia em relação a ensino à distância. Eu tenho participado da UAB em AE como orientadora e eu tenho visto assim que realmente é um recurso virtual muito bom. Ensino à distância, eu acho que é uma ferramenta muito boa e útil, o uso assim, benéfico da internet. As facilidades de comunicação hoje são totais. Os recursos hoje são fantásticos. Os recursos que você tem de filmes pela internet, de documentários, não pode ser melhor. Quer dizer, a pessoa não aprende quando não quer. Se ela quiser aprender, ela aprende. Por mais que seja difícil o meu deslocamento de onde eu moro até os polos, né, eu me desloco cerca de 300 quilômetros. Costumo até, às vezes, pousar na rodoviária
porque chegou tarde e não tem ônibus para mim concluir a viagem. Então valeu muito a pena. E eu não tenho o que reclamar. Dormiria várias noites e acho que vou dormir mesmo até a conclusão do curso. Mas vai valer a pena porque o objetivo é franco e a gente precisa buscar mesmo a educação superior. Se não for assim, a gente vai ficar muito atrás. Então esse dinamismo aí de ter que viajar alguns quilômetros, né? Ter que passar a noite em branco, chegar aqui no horário da prova, fazer a prova com sono, às vezes com fome. Isso aí é bobeira, eu não reclamo, estou encarando numa boa e isso aí vai fazer um diferencial enorme lá na frente. Nessa trajetória, a gente consegue verificar a busca dos alunos, o seu esforço em conseguir conquistar um diploma de nível superior, um diploma de nível de pós-graduação. Isso é muito gratificante. A dificuldade em que as pessoas possuem em conseguir se formar e a possibilidade da gente poder estar auxiliando nisso, né? Proporcionando essa realização pessoal para esse aluno. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. O que se vê hoje é um processo de desenvolvimento no mundo que acompanha e que passa exclusivamente em todas as áreas pela área da informática. Mas muito mais do que isso, eu acho que nós estamos certamente vivendo um momento histórico. Para mim, o futuro chama-se educação à distância. E entrar nela agora significa viver esse processo de desenvolvimento e viver esse processo na educação, buscando a educação de forma autodidata, mas principalmente de uma forma sistêmica e ordenada por uma universidade. A tendência do ensino à distância é cada vez mais difundir, cada vez mais procurado justamente por questões de democratização do ensino, flexibilidade no tempo de estudo. E essa questão da distância, ela cada vez é menos sentido. Na webconferência, como nós estamos hoje, a gente elimina bastante essa situação. Não há por que pensar que é preferível o ensino presencial do que o ensino à distância. Tanto no presencial como na distância, você precisa conhecer a instituição e a sua credibilidade. Desde que o curso à distância seja autorizado e reconhecido pelo MEC, seu diploma tem plena validade para todos os fins legais, sendo equivalente ao ensino presencial. Para as pessoas que ainda não conhecem o ensino à distância ou que acham que esse ensino, essa modalidade não é uma modalidade muito séria, que isso não é verdade. Nós temos muitos profissionais qualificados aí na área que se formaram no ensino à distância, são cursos de muita qualidade e fica a dica para que quem não tem disponibilidade de tempo, quem quer fazer um novo curso superior, buscar o ensino à distância como uma das opções, claro, buscando uma universidade boa, de boa qualidade e com certeza vai colher bons frutos na sua trajetória, na sua conclusão aí. A principal característica da educação à distância, do que ainda é chamado de escolas virtuais, é que ela certamente é uma educação sem fronteiras. Reflita e se posicione responsavelmente sobre esta modalidade de ensino sem fronteiras, pois o aprendizado não depende e não se prende a questões espaciais ou temporais. O conhecimento viaja pelo tempo e evolui, e a maneira como aprendemos e ensinamos também está evoluindo.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, né, de Educação Superior EAD. Deixo aqui um grande abraço, bom estudo.